meus amigos e minhas amigas. Foi-me pedido outro dia por uma pessoa que desse uma palavra sobre a questão da pandemia, do luto e da nossa fé cristã. Por isso, preparei uma fala para vocês. A gente sabe que diante da dor do luto não existe palavra que possa trazer o consolo, mas é uma maneira de mostrar solidariedade, porque só Deus pode consolar verdadeiramente os corações. Essa pandemia que nós estamos vivendo, ela trouxe muitas perdas em massas de vida. Todos os dias acompanhamos isso pelos meios de comunicação social. Mudança nas rotinas, nos relacionamentos sociais, a instabilidade financeira, quantas inseguranças, um futuro imprevisível, o óbito de pessoas da mesma família, um nível alto de infecção, o óbito de jovens, crianças, adolescentes, adultos, daqueles que eram cuidadores, mantenedores da família, de crianças cujos pais morreram. E todos vivem uma espécie de luto. E cada um sente o luto à sua maneira, do seu jeito, do seu próprio tempo. E cada um lida com ele de uma forma diferente. É preciso ir se adaptando a essa nova realidade de viver. Mesmo com altos e baixos, momentos mais tranquilos, momentos mais difíceis, mesmo vivendo uma fragilização maior nas datas importantes em que a gente se lembra daqueles que partiram, o que é importante então para a gente poder passar essa travessia do luto? É importante aceitar a realidade da perda. Isso não depende de nós, né? Bem que gostaríamos que dependesse de nós, porque nós queremos que aqueles que nos amam e que nós amamos permaneçam para sempre junto conosco. Mas isso não depende de nós. O reconhecimento do sofrimento, não, de fato eu estou sofrendo, não fugir disso. Eu estou sofrendo. Aceitar que está sofrendo. A adaptação a essa nova situação de vida, porque é necessário, apesar da perda e da falta, que a nossa vida continue. Então, que palavra eu posso dizer diante dessa realidade? A palavra de Deus. Ela é que vem nos consolar, trazer fé e esperança, ainda mais a nós que acreditamos na ressurreição da carne e na vida eterna. Por isso começo lembrando lá no Antigo Testamento, o livro da Sabedoria, no capítulo 1. Vai dizer assim: Deus não fez a morte, nem tem prazer com a destruição dos vivos. Ele criou todas as coisas para existirem, pois a justiça é imortal. E nós, da nossa doutrina, dizemos que o que trouxe a morte ao mundo foi o pecado. No livro de Isaías, vai nos dizer: o Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. Na primeira carta aos Coríntios, São Paulo vai perguntar: ó morte, onde está a tua vitória? Onde está teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória pelo Senhor Jesus Cristo. Ou seja, em Cristo nós também vencemos a morte e ressuscitamos. Na carta aos Romanos, Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor dos vivos e dos mortos. No Evangelho de Mateus, o próprio Jesus, dos seus lábios vão sair as palavras que dizem: Deus, porém, não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E se nós fôssemos olhar para a tradição da nossa igreja, os santos, o que disseram os santos, então escolhi alguns santos que falam sobre a ressurreição e também sobre os mortos. Santo Anastácio de Antioquia, ele diz assim: os mortos que têm por Senhor aquele que vive, já não são mortos, mas vivos. A vida se apossou deles para que vivam sem nenhum temor da morte,
à semelhança de Cristo, que ressuscitado dos mortos, não morre mais. São Basílio de Saragoça, ele também vem contribuir conosco quando diz: que a esperança da ressurreição nos anime, pois os que perdemos neste mundo tornaremos a vê-los no outro. Olha que coisa linda! Os que perdemos neste mundo tornaremos a vê-los no outro. Basta para isso crermos no Senhor com verdadeira fé, obedecendo os seus mandamentos. Para Ele, Todo-Poderoso, é mais fácil despertar os mortos do que nós acordarmos as pessoas que dormem. Vocês já notaram como é fácil a gente acordar quem dorme? E é muito mais fácil para Deus despertar os mortos. Também vamos ouvir do próprio Jesus, e essa palavra deve ressoar cada dia em nossa vida. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida, diz Jesus. Quem crê em mim, mesmo depois de ter morrido, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Vou até repetir, não morrerá eternamente. Por isso, diante do luto e da dor, do sofrimento, só existe algo que possa nos consolar, que se chama oração, diálogo com o Senhor. Por isso convido você a rezar comigo agora. Ó Pai, afirmamos nossa fé na ressurreição. Pedimos que se confirme a nossa esperança. Conceda aos nossos falecidos que, tendo professado a fé no mistério da nossa ressurreição, mereçam alegrar-se na eterna felicidade. Colocai-os no reino da luz e da paz. Concedei-lhes o convívio dos vossos santos e de Nossa Senhora, contemplando a vós, Criador e Redentor de todos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Deus de toda consolação te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.